Oi galera, tudo bem? Ó, eu aqui com essa cara de morte que eu acabei de acordar, mas eu resolvi gravar um vídeo. Eu acho que eu vou fazer isso pelo menos uma vez por semana. Eu gravei aquele vídeo falando sobre minha ansiedade, sobre não ter tempo de fazer as coisas, tempo suficiente de fazer as coisas, há uns dias atrás, e agora eu acordei e me veio um pensamento na cabeça. E eu falei, eu acho que eu vou tentar gravar pelo menos um vídeo por semana, sem script, sem roteiro, sem premeditação e falando o que me vem na cabeça, porque eu acho que é um exercício bem interessante e não sei, quem sabe eu encontro pessoas que pensam como eu. E agora há pouco, quando eu acordei, eu fiquei pensando muito sobre o silêncio. Eu acordei hoje, ouvindo os pássaros cantando. E aí eu lembrei, alguns meses atrás, alguns meses atrás não, hoje é setembro já. Há um ano atrás, quase exatamente um ano atrás, dia 4 de setembro de 2024, eu fui a um concerto de uma cantora ucraniana que eu amo muito. E ela, por ser ucraniana, né, entende mais do que muitos de nós sobre o que é a guerra. E assim que o show começou, ela disse: Hoje eu acordei muito feliz, porque ela veio pra cá, acho que 2 dias antes do concerto, e ela falou: Eu acordei muito feliz, porque hoje foi a primeira manhã que eu acordei e ouvi os pássaros cantando, e não o som de foguetes. Ela disse: Essa foi uma das minhas únicas manhãs no ano que eu acordei e eu tive a dádiva do silêncio. E isso eu achei muito profundo que ela falou, porque existe um ditado que eu gosto muito que fala: o lixo de um homem é o tesouro de outro. E é estranho, né, ela ter usado a palavra dádiva para se referir ao silêncio, porque normalmente o silêncio, para a maioria das pessoas, é algo torturante, é algo que a gente não suporta, é algo que silêncio, na maioria dos casos, é sinônimo de tristeza, é sinônimo de morte, né? Onde tem vida, tem, tem cor, tem luz, tem som. Mas eu achei muito interessante isso que ela falou, né? Porque aqui é o contrário. O sinônimo da vida para ela era o silêncio. É acordar no silêncio e dizer: Nossa, não tem nada explodindo no céu. Então eu vou ficar viva por mais um dia. Isso me fez refletir muito sobre a forma como nós lidamos com o silêncio e como nós lidamos com o ambiente no qual nós estamos inseridos. Eu venho de um lugar, né, de uma vizinhança, onde era sempre muito barulho, né? Eu morei em muitos lugares diferentes, mas sempre na mesma zona, assim, na mesma área. E eu lembro de nunca ter silêncio, né? Era sempre algum vizinho escutando música muito alta, as pessoas falam de uma forma alta, a gente tem sons a todo momento, né? Você que é de São Paulo como eu, vai se identificar se você mora em um bairro de periferia. Eu venho de um bairro de periferia e é sempre o som do guardinha da noite passando com a sirene ligada, a gente tem os sons dos carros, carros de Cândida, carro da pamonha, carro do ovo. E é sempre um som atrás do outro e a gente nunca tem silêncio, né? Se não são sons externos, são os nossos próprios sons. A gente escutando música, a gente com a televisão ligada. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Eu mesmo faço isso às vezes. De estar de eu estar muito em silêncio e de eu colocar a televisão, ligar a televisão só pra deixar ela ligada pra eu ter um som de fundo, pra não me sentir tão sozinho. E aí eu fiquei pensando, será que a gente não tem medo do silêncio? Será que a gente não tem medo de estar sozinho, como eu acabei de falar, colocar a televisão no fundo só pra não me sentir sozinho? Será que não é um medo da gente ficar sozinho com nós mesmos? Um medo de eu escutar
o que eu mesmo tenho pra dizer pra mim e não gostar das coisas que eu mesmo vou dizer pra mim. Existe também esse pensamento que diz que todo excesso esconde uma falta. E eu já fui muito dessa pessoa que não conseguia ficar em silêncio. Ali nos meus 17, 18 anos, eu não suportava ficar em silêncio. Eu precisava ter música pra tudo, pra todas as situações da vida. Pra tomar banho eu precisava de música, pra ir pra escola eu precisava estar com fone ouvindo música. No trabalho eu precisava ter alguma coisa ali tocando no rádio ou também no fone. E será que isso não é um excesso? Será que isso não é uma coisa pra esconder uma falta? A falta de autoentendimento, a falta de própria compreensão, uma falta de autoestima, talvez? Eu não sei, são perguntas que eu tô lançando assim pra vocês e pra mim também. Também não tô dizendo que é errado a gente escutar música, a gente ter barulho, às vezes é bom a gente ter barulho, né? Porque tudo em excesso, como eu falei, faz mal e isso vale pra todos os lados, né? Para os dois lados. O barulho em excesso faz mal, mas o silêncio em excesso, ele também faz mal, né? Porque às vezes a gente precisa de vida, às vezes a gente precisa de uma música, às vezes a gente precisa soltar um grito para extravasar aquilo que a gente está sentindo por dentro. Mas nesse pensamento, nessa reflexão que eu tô trazendo hoje, o objeto a ser analisado aqui é o silêncio e não a falta dele. Eu tenho feito bastante esse exercício nos últimos dias, nas últimas semanas, de não fazer nada, de literalmente não fazer nada, né? De eu pegar pelo menos 5 minutos do meu dia para eu sentar no sofá, ou eu sentar do lado de fora, preferencialmente, de casa, sentar numa cadeira e não fazer nada. Olhar a vida acontecer. Né? Ou como a minha professora na primeira série falava, esperar a morte da bezerra. Nunca mais ouvi ninguém usando essa expressão. Esperar a morte da bezerra. E isso tem sido bem interessante pra mim. Porque eu tenho me ouvido. E não necessariamente tenho tido crises existenciais por me ouvir. Eu me ouço, eu digo coisas pra mim mesmo. E acaba que eu, junto com o eu interior, nós não chegamos em conclusão nenhuma. A gente discute, a gente debate ideias, mas nem ele nem eu temos um veredito enquanto aquilo que está sendo discutido, né, em relação àquilo que está sendo debatido. A gente se acostumou tão mal, né, nos últimos anos para cá, por conta de toda essa revolução digital e tecnológica, que a gente está sempre recebendo várias coisas novas ao mesmo tempo. É nova música do cantor tal, é novo clipe do cantor B, é notícia do outro lado do mundo que chega pra mim, um piscar de olhos, é promoção, é engajamento, é tudo assim pipocando na nossa tela, que eu acho que a gente se acostumou a ter sempre, a ficar sempre com esse imediatismo. E acaba que não sobra espaço pro silêncio. E é isso. Acho que esses são os meus pensamentos dessa manhã. Hoje é dia 14 de setembro. E é isso, pessoal. A pergunta que eu faço é: você tem medo do silêncio? Qual foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio por pelo menos 5 minutos? A gente se vê.